Meus irmãos, é uma bênção estar convosco esta manhã. E eu creio que liguei o botão certo, mas tenho medo de se ligar outro botão, que possa haver um alçapão no púlpito que me leve lá para baixo. E então tenho cuidado do sítio onde nós vimos. Também estamos atualmente a fazer um registro das mensagens. E deixem-me começar por dizer isto. Uma das bênçãos de estar com os irmãos é de ter o privilégio, no dia em que comemoram 57 anos de vida, eu fazer parte desta festa. E agradeço o convite que me foi feito a toda a Igreja e de uma maneira especial ao pastor Joed, também ao pastor Santos, que já tive o prazer de cumprimentar. E eu não quero levar muito tempo. Eu perguntei ao pastor Joed quanto tempo seria certo e eu próprio tomei a iniciativa de perguntar se meia hora seria apropriado e o pastor Joed disse que meia hora, sim, seria apropriado. Aliás, ele disse-me que eu até poderia falar mais. Só que eu sei que os irmãos querem manter o mesmo espírito de festa e eu vou tentar em meia hora. E, portanto, parte do princípio que aquele relógio está certo para que o Espírito Santo conduza os pregadores, mas que eles não se estiquem. Então, geralmente, todas as igrejas batistas que são fiéis têm um relógio para o pregador saber o tempo que deve levar. E, portanto, eu estou a fazer as minhas contas de cabeça para não levar muito tempo aos irmãos, mas quero dizer-vos que está a ser uma bênção fazer parte desta festa e a minha alma está cheia. E ontem, quando tentava pensar de uma maneira especial na minha relação com a terceira igreja, lembrava pelo menos 3 momentos. Podiam ser mais, mas 3 momentos. Para aqueles que cresceram a frequentar o acampamento batista como eu era um jovem que cresci na Igreja Batista de Queluz. E quando se chegava ao acampamento batista em Água de Madeiros, geralmente na primeira noite, o dirigente sempre perguntava acerca da proveniência dos campistas. E os de Queluz tinham muito empenho em manifestar-se quando o dirigente perguntava de onde é que aqueles que estavam presentes vinham. E havia uma relação de despique, porque a terceira igreja era a única que conseguia juntar mais jovens que os de Queluz. Então havia assim uma espécie de rivalidade fraterna nos acampamentos entre os de Queluz e os da terceira. Em 1992, fui a um acampamento de adolescentes com um primo que tomou lá uma decisão por Cristo. E nós, em 1992, como os irmãos calculam, éramos um bocado mais novos. E nessa altura, eu tinha aos meus 14, o meu primo tinha cerca de 16, creio eu, 15, 16. E ele veio do acampamento de Madeiros com uma decisão. E essa decisão significava que ele queria começar a frequentar uma igreja. Ora, este meu primo vivia em Lisboa e eu estava em Queluz. Durante um ano, sempre que me visitava, ele assistia à igreja em Queluz, mas apercebeu-se que precisava de uma comunidade à qual pudesse pertencer e que fosse uma comunidade na qual fosse regular e a igreja que, de facto, na qual pudesse crescer. Isso aconteceu nesta igreja. O meu primo é o André, que é marido da Susana e que tem o pequeno Pedro e o pequeno Tiago. E, portanto, eu diria que uma grande parte da minha ligação a esta igreja passa por esta igreja ter sido a igreja que acolheu e nutriu o meu primo, o irmão André Oliveira, que os irmãos conhecem. Provavelmente eu estou a estragar boa parte da reputação do André por dizer que ele é meu primo direito. Mas é verdade. E ainda um terceiro momento que eu gostava de partilhar com os irmãos antes de irmos até à palavra. Há um ano, no acampamento familiar, eu tive o privilégio de poder não só estar presente, como estar a colaborar com o acampamento familiar 2 e estar ao meu lado o pastor Joed. Eu conheci o pastor Joed do tempo em que ele ainda era um adolescente e eu um bocadinho mais novo. A primeira imagem que tenho na cabeça do pastor Joed é nós assistirmos a um jogo de futebol na Amadora, num descampado, Casal de São Brás, porque era nessa altura que o pastor Joed vivia, na casa do Valdemar e da irmã Maria José, e fui acompanhando durante o intervalo em que deixei de o ver a carreira dele, e o ano passado foi de facto um privilégio podermos ter estado juntos no acampamento e pude conhecer melhor a Ida, os rapazes, neste caso o rapaz e a menina, que já são
um bocadinho maiores do que os meus, e então, de facto, se havia já uma amizade, tornou-se uma admiração pelo ministério do pastor Joed. E eu estou absolutamente convicto que a Igreja o está a apreciar, porque para mim, que chego aqui, que venho de uma igreja pequena, é uma bênção tão grande poder assistir a este culto, que gostaria de partilhar isso com os irmãos. O meu coração está cheio e Deus está a fazer grandes coisas também, através de um ministério, depois de um ministério tão frutífero que deu ao pastor Santos, levantando o pastor Joed nesta igreja. Rapidamente, ainda antes de irmos à palavra, o tempo está a passar e eu estou a vê-lo. Tem sido uma bênção o serviço que os irmãos permitem, colocando as mensagens na internet. Porque no canal da televisão dá para ver. Aliás, nós quando visitamos outras igrejas acontece sempre um fenómeno com os meus filhos, que é a cada igreja que visitamos, eles preferem a igreja que visitamos do que aquela da qual nós fazemos parte. Então, ano passado fomos à Parede nas férias e eles queriam ficar na Igreja Batista da Parede. Este ano fomos a Faro e eles queriam ficar na Igreja Batista de Faro. E já sei que hoje, quando sair daqui, eles vão dizer que a terceira igreja é muito melhor do que a Lapa. E ainda por cima é a igreja que eles podem ver na televisão. E como eu tinha algumas questões acerca da maneira como devia apresentar-me, e na minha memória, eu sabia, todas as vezes que tenho ido à internet, que o pastor Joed prega de fato e gravata. E eu sabia que ia estar quente, mas eu pensei, vai ser uma igreja onde o pastor e toda a gente vai estar de fato e gravata, e então... O fato eu não trouxe, mas trouxe a gravata e o blazer. Agora eu vou pedir uma coisa aos irmãos. Aliás, quem é o irmão que trata de colocar isto na internet? É o irmão Tiago? O irmão Tiago, depois, vai fazer uma edição e vai ter de tirar a minha gravata da gravação. Digitalmente ele arranja a maneira de fazer. Porquê? Porque eu tive a má ideia de prometer à segunda igreja que no aniversário ia usar gravata, e o aniversário foi há 15 dias, e eu esqueci-me, e quando estava lá coloquei uma flor na lapela, que é bonito, mas fiquei sem gravata. Portanto, se os irmãos da segunda veem na internet que eu preguei na terceira com uma gravata, eles provavelmente vão me expulsar à pedrada. E, portanto, os irmãos, vai ser o nosso segredo. Somos um grupo pequeno, o nosso segredo. Vamos até à palavra de Deus, Marcos capítulo 1. Marcos capítulo 1, e eu gostaria que pudéssemos ler do final do capítulo 1, versículo 40, até ao versículo 12 do capítulo 2. Marcos 1, verso 40 ao versículo 12 do capítulo 2. Os irmãos que puderem ficar de pé, vamos ler a palavra do Senhor. Aproximou-se dele um leproso, rogando-lhe de joelhos: se quiseres, podes purificar-me. Jesus, profundamente compadecido, estendeu a mão, tocou-o e disse-lhe: quero, fica limpo. No mesmo instante lhe desapareceu a lepra e ficou limpo. Fazendo-lhe então veemente advertência, logo o despediu e lhe disse: olha, não digas a ninguém, mas vai, mostra-te ao sacerdote e oferece pela tua purificação o que Moisés determinou para servir-te de testemunho ao povo. Mas tendo ele saído, entrou a propalar muitas coisas e a divulgar a notícia, a ponto de não mais poder Jesus entrar publicamente em qualquer cidade, mas permanecia fora em lugares ermos, e de toda a parte vinham ter com ele. Dias depois, entrou Jesus de novo em Cafarnaum, e logo correu que ele estava em casa. Muitos afluíram para ali, tantos que nem mesmo junto à porta eles achavam lugar, e anunciava-lhes a palavra. Alguns foram ter com ele, conduzindo um paralítico levado por 4 homens. E não podendo aproximar-se dele por causa da multidão, descobriram o eirado no ponto correspondente ao em que ele estava e, fazendo uma abertura, baixaram o leito em que jazia o doente. Vendo-lhes a fé, Jesus disse ao paralítico: filho, os teus pecados estão perdoados. Mas alguns dos escribas estavam assentados ali e arrazoavam em seu coração: porque fala ele deste modo? Isto é blasfémia. Quem pode perdoar pecados senão o que é Deus? E Jesus, percebendo logo por seu espírito que eles assim arrazoavam, disse-lhes:
Porque arrazoais sobre estas coisas em vosso coração? Qual é mais fácil? Dizer ao paralítico: estão perdoados os teus pecados? Ou dizer: levanta-te, toma o teu leito e anda? Ora, para que saibais que o Filho do Homem tem sobre a terra autoridade para perdoar pecados, disse ao paralítico: eu te mando, levanta-te, toma o teu leito e vai para a tua casa. E então ele se levantou e no mesmo instante, tomando o leito, retirou-se à vista de todos, a ponto de se admirarem todos e darem glória a Deus, dizendo: jamais vimos coisa assim. Os irmãos podem ficar sentados. Durante cerca de 1 ano e meio, a Igreja Batista de São Domingos de Benfica estudou o Evangelho de Marcos. Aliás, deixem-me fazer um primeiro entre parênteses para explicar aquilo que está a acontecer em São Domingos de Benfica e na segunda igreja. O pastor Joed já de facto introduziu. Nós decidimos, as duas comunidades, juntarmos-nos nas instalações da segunda igreja para, durante este ano, já estarmos juntas no mesmo espaço de adoração e no final de 2013, então as duas assembleias distintas das duas igrejas, então aprovarem o plano de nos tornarmos uma igreja só. Portanto, se Deus quiser, em janeiro de 2014, seremos uma igreja constituída por duas antigas igrejas que eram diferentes. Os irmãos sabem, os batistas são bons a discordar. E, portanto, eu peço que os irmãos orem por este ano. Está a ser, neste primeiro semestre desta aventura, as coisas têm estado a correr bem e Deus tem, de facto, trazido à segunda, que era uma igreja que passava por muitas necessidades, pessoas novas, e aquele grupo que veio de São Domingos de Benfica, então pôde trazer bênção, da mesma maneira que as pessoas que estão na segunda têm trazido bênção à Igreja Batista São Domingos de Benfica. Durante 1 ano e meio, lá em São Domingos, antes ainda de nos juntarmos na Lapa, na segunda, nós estudámos o Evangelho de Marcos. E um dos textos que, de facto, mais me tocou durante esse tempo foi este. E eu hoje, quase por defeito, se me dá um tema livre para pregar a palavra, o meu coração foge sempre para este texto. E eu gostava de não levar muito tempo, mas que poder partilhar o meu coração num dia que é de festa. Porque a minha intenção, ao juntar-me à festa dos irmãos, acima da fidelidade que esta igreja tem mostrado a Cristo, é ainda celebrar a fidelidade que Cristo tem mostrado a esta igreja. Vamos rapidamente voltar à palavra, ao versículo 40. Nós encontramos neste primeiro episódio, são 2 episódios. Um episódio que é o episódio do leproso, um milagre. O segundo episódio, um milagre, nesta vez com um paralítico. Vamos rapidamente falar do primeiro episódio do leproso. Eu gostaria de assinalar a maneira como o leproso vai ter com Jesus e faz-lhe um pedido. Na maior parte das vezes na nossa vida, nós tendemos a ser bons a pedir coisas a Deus. Talvez nem sempre sejamos tão bons em saber pedir coisas a Deus. Ora, o leproso vai ter com Jesus e diz-lhe, é uma maneira subtil, mas importante neste texto, vira-se para Jesus e diz: se tu quiseres, Jesus, se tu quiseres, eu posso ser curado. E uma das coisas que me chamou a atenção neste texto é porque esta lição desenha-se facilmente para nós. Quando nós pensamos nas coisas que pedimos a Deus. Deixar muito claro que a Bíblia nos dá espaço para nós pedirmos coisas a Deus. Foi tão bom para mim estar numa igreja batista como esta e perceber que as pessoas estão firmes na palavra e não têm problemas em pedir cura. Sabem porquê? Porque a Bíblia dá-nos espaço, na Epístola de Tiago, ele é muito claro, a que se nós temos necessidades, devemos levar essas necessidades a Deus. A Bíblia abre, escancara a janela para que os crentes levem o seu querer até Deus. Mas através da oração nós aprendemos que o querer de nós que oramos tem de ser sempre submetido ao querer de Deus. E por isso, esta lição do leproso é uma lição de oração. Quando nós oramos, não nos acanhemos
de pedir a Deus aquilo que o nosso coração deseja. Mas lembremo-nos que sempre que oramos, mesmo apenas no processo de orar, muitas vezes Deus vai transformar o nosso querer ao querer dele. E temos de acelerar, mas deixem-me dizer isto, irmãos. Muitos de vós, estou certo, que na vida têm experiências de terem começado em oração por pedir coisas a Deus, que à medida que foram orando, o pedido mudou. Os irmãos sentiram que não estavam a pedir as coisas certas, porque o querer de Deus iluminou o querer dos irmãos. De certeza que há muitas experiências destas nesta casa de oração. O nosso querer submete-se ao querer de Deus. Deus é bom. Levemos o nosso querer a Ele, mas lembremos-nos que quando levamos o nosso querer a Deus, é o querer de Deus que se sobrepõe ao nosso. A maneira como Jesus se relaciona com o leproso é interessante. O gesto de Jesus é completamente oposto a tudo a que os cuidados médicos aconselhavam quando uma pessoa se relacionava com o leproso. Quando as pessoas se relacionavam com o leproso, a distância era essencial. Ora, o Evangelho de Marcos diz-nos que Jesus, pelo contrário, estendeu a mão. Eu não sei se, por acaso sei, no outro dia passei. Uma das mensagens que mais me ficou, que o pastor Joed pregou no ano passado, e eu creio que ele já pregou aqui, pelo menos tenho a ideia de ter passado pelo canal do YouTube e ter visto essa mensagem também. Há lepra na casa. Os irmãos já ouviram este sermão pregado pelo pastor Joed? O pastor Joed já... É bom que os irmãos digam que sim, porque senão o pastor fica desanimado quando se pergunta e as pessoas não se lembram. Portanto, mesmo que o pastor não tenha pregado, os irmãos dizem que sim, é melhor. O pastor pregou a lepra na casa, no acampamento familiar 2 do ano passado. E foi muito interessante a maneira como um texto do Levítico, era um texto do Levítico, se aplicava à nossa própria realidade familiar. Ora, Jesus faz precisamente o oposto daquilo que devia fazer com o leproso, que é estende-lhe a mão. E Jesus deseja que ele se cure. E Jesus cura o leproso. Agora, eu quero chamar rapidamente a atenção dos irmãos para o versículo 43 e 44. Porque numa altura em que é uma altura de festa, uma cura acabou de acontecer, Jesus celebra essa cura de um modo muito particular. Jesus faz uma veemente admoestação à pessoa, ao leproso que acabou de curar. Diz o texto, veemente advertência. Eu não sei se os irmãos sabem, mas no grego, a palavra que é usada para descrever esta veemente advertência era usada para descrever o ronco dos cavalos. Quando o Senhor Jesus, logo depois de fazer uma cura absolutamente excepcional ao leproso, ele avisa-o como se roncasse: tu não vais espalhar o que aconteceu. Estou a parafrasear. Tu não vais espalhar a notícia. E Jesus está a ser severo. Isto intriga-nos, porque na maior parte das vezes nós pensamos que se Deus faz uma coisa boa, o melhor que nós temos a fazer é dizê-la a toda a gente. Ora, eu acredito, e pelo estudo que fizemos ao longo do Evangelho de Marcos, que Cristo quer deixar implícito que deseja que as pessoas se relacionem com Ele através dos milagres que os faz. Ele acabou de fazer, acabou de curar aquele leproso. Mas Jesus também quer deixar claro que deseja que as pessoas se relacionem com Ele também pelo ensino que Ele traz. E este é um caso em que parece que o leproso se quis relacionar com Jesus apenas com o aspecto do milagre, da sua saúde que foi curada. O resultado é que a publicidade daquele leproso foi de tal maneira que o texto nos diz que Jesus já não conseguia entrar em cidades. E de repente Jesus sofre um contratempo em relação àquilo que era a sua vontade de ensinar. Vamos avançar para o segundo episódio. Rapidamente falar do paralítico. As enchentes continuam.
É bom, meus irmãos, quando nós estamos numa casa de oração e ela está cheia. Nosso coração fica cheio também. E nesta altura do ministério de Jesus, Jesus não consegue entrar em nenhum sítio sem que rapidamente a lotação se esgote. E é o que está aqui a acontecer a partir do versículo 1, no capítulo 2. E é interessante. As enchentes dão-se quando Jesus está a fazer milagres, mas as enchentes também acontecem quando Jesus está a ensinar, a anunciar a palavra. E eu gostava de chamar a atenção dos irmãos para um detalhe acerca do verbo que é usado para o anunciar a palavra. Geralmente, o verbo no grego é o kerusso, que dá origem à palavra querigma. No entanto, é curioso que nesta altura o anúncio de Jesus, o verbo que é usado é o verbo laleo. E laleo era um verbo que podia ser usado para o cantar dos pássaros. E que geralmente implicava dinâmica entre a pessoa que fala e a pessoa que está a ouvir. E este é um à parte, mas eu gostava de o fazer. O que a palavra nos está a explicar é que Jesus tem um meio de pregar, Jesus tem um modo de pregar, que é também um modo de dialogar com as pessoas. Onde há, se quisermos, música no ensino de Jesus. E isto é um dos desafios que provavelmente muitos de nós hoje sentimos nas igrejas que somos, em 2013. E eu não sei como acontece na terceira, sei do esforço que é quando nos juntamos na Lapa, que aquilo que é pregado ao domingo possa suscitar diálogo por parte da igreja. Aliás, vejo, olhando para o boletim, vejo que este objetivo também existe na igreja, que as pessoas possam levar matéria ao domingo que tenha uma continuação em casa. Isto é uma à parte, mas deixem-me aproveitar para fazê-lo, queridos irmãos. Aproveitem estes subsídios. Porque é muitas vezes fácil acusar um pregador de ele se cingir ao púlpito. E tantas vezes os pastores estão a fazer um esforço para que a palavra que preguem não terminem no púlpito, mas muitas vezes as igrejas também estão adormecidas. E é preciso voltarmos à palavra e a percebermos que o anúncio da palavra estabelece um diálogo dentro da própria igreja. Acarinhem todos os aspectos de diálogo. Quando eu levo o boletim, nós também temos um boletim. Eu acho que a coisa que distingue uma igreja batista tradicional das outras é o boletim, não é? E nós também temos um boletim. Acarinhem. Eu às vezes lá na igreja estou-me a perder, e ainda por cima o tempo está a passar, os irmãos comecem a orar por mim nesta hora, ajuda ao Senhor a terminar o sermão, para que nós não percamos este espírito de celebração. Mas deixem-me contar só este episódio. O meu coração quebra-se na segunda, quando as crianças fazem aviãozinhos do boletim dominical. Digo eu que são as crianças, se calhar até são os irmãos mais velhos, não é? Para poderem arreliar o pastor. Claro que na terceira isso nunca acontece. O pastor Santos nunca viu nenhum boletim transformado em aviãozinho. Pois não, pastor Santos? Isso é uma bênção desta igreja. E eu vou levar isto para a segunda e dizer: os da terceira não fazem aviãozinhos. O que eu estou a dizer, acarinhem todos os aspectos em que a igreja dá ao domingo matéria para nós nos apercebermos que a palavra é dialogada. Quatro homens, muito determinados e muito desenrascados, deparam-se com aquela enchente, calculam o sítio em que Jesus estava a falar e fazem um buraco no telhado. É preciso só fazer uma nota, porque aqueles telhados, como os irmãos calculam, não eram como os nossos. Se alguém, perante a terceira igreja cheia, quisesse fazer o mesmo truque, duvido que o conseguisse, não é? Seria interessante, não é? Que de repente alguém começasse a baixar sobre o pastor Joed, alguém numa maca. Os irmãos podem imaginar toda esta cena fantástica. E aqueles quatro homens arranjaram maneira, porque o telhado era feito de uma mistura de alcatrão, argamassa, cinza, areia, erva prensada, eles arranjaram maneira de içar o seu amigo paralítico que levavam numa maca. E reparem, em muitas coisas fantásticas que há nesta cena, em muitas coisas que há para ver nesta cena, o que é que a palavra diz que Jesus vê? Os irmãos digam, podem dizer, é um aspecto de algo. Os irmãos podem me dizer, eu estou a fazer uma pergunta, os irmãos podem responder. O que é que Jesus vê? Em tanta coisa para ver, naquela casa cheia, o que é que Jesus vê? Vê a fé. Jesus vê a fé e Jesus perdoa os pecados.
A cena continua, os escribas presentes sentem-se incomodados e deixem-me dizer, é absolutamente coerente da parte dos escribas, dos fariseus, que eles se sintam incomodados. Por uma simples razão. Porque eles têm de negar a Jesus aquilo que eles só davam a Deus. E como eles não acham que Jesus é Deus, eles têm de se sentir ofendidos com aquilo que Jesus está a reclamar para si. E o que é que Jesus acabou de reclamar para si? O poder de perdoar pecados. Nós podemos acusar os escribas de muitas coisas, mas que eles, uma coisa que não podemos acusar é que eles estão a ser ilógicos. Não, eles estão a ser coerentes com aquilo em que acreditam. Se eles acham que Jesus não é Deus, eles não podem conceber que Jesus tenha a ousadia de dizer que perdoa pecados. Aliás, há um escritor, C.S. Lewis, é uma frase muito usada, e C.S. Lewis dizia, das três uma, ou Jesus é quem diz que é, ou Jesus é mentiroso, ou Jesus é louco. Nós acreditamos, apostamos tudo na primeira. Nós acreditamos que Jesus é quem diz que é. Há muitas pessoas que gostam de uma imagem de Jesus assim do revolucionário, do rebelde. Deixem-me dizer, queridos irmãos, Jesus ou é Deus ou seria uma pessoa insuportável de aturar. Porque alguém que dissesse acerca de si mesmo ser Deus, os irmãos não tolerariam passar muito tempo com essa pessoa. Portanto, é normal que aquilo que Jesus tenha dito cause uma reação agreste aos escribas. Nós acreditamos pela fé que Jesus é Deus e que Jesus tem este poder. Mas ao longo do seu ministério, esta é uma questão que ainda está a fazer moça em muitos corações daqueles que ouvem. Jesus faz uma pergunta. O que é mais fácil? Perdoar os pecados, que sendo uma coisa que se diz não é possível de ser atestada fisicamente, não é? Se eu disser a alguém, os teus pecados são perdoados, os irmãos não têm como ver se isso acontece. É uma coisa que está a ser dita, mas que não dá para atestar. E Jesus está a perguntar, o que é mais fácil? Dizer uma coisa que não dá para se provar, ou dizer outra coisa que é levanta-te, toma o teu leito e anda, mas que dá para atestar. Se Jesus dissesse, os teus pecados estão perdoados, as pessoas não tinham como saber se isso acontecia ou não, porque é uma realidade espiritual. Mas se Jesus dissesse, levanta-te, toma o teu leito e anda, e se aquele paralítico não se levantasse, as pessoas diziam-lhe, falhaste. O interessante é que Jesus devolve isto em jeito de enigma, primeiro em pergunta e depois dá uma resposta. E há um teólogo, MacLear, que diz desta maneira, fazendo o que é possível pôr à prova, a cura física, Jesus confirma o poder e direito de fazer aquilo que não é possível pôr à prova, perdoar os pecados. Vou voltar a repetir esta frase, eu creio que ela é importante. Fazendo o que é possível pôr à prova, a cura física, Jesus confirma o poder e o direito de fazer aquilo que não é possível pôr à prova, que é perdoar os pecados. Quero terminar com 3 pontos. Há quem diga que os pontos finais têm de ser 3, não é? Não têm de ser 3, mas de facto são 3 coisas finais que queria deixar aos irmãos. Vamos voltar rapidamente ao exemplo do leproso. Há 2 exemplos completamente distintos nestes 2 milagres de Jesus. E eu gostava de chamar a atenção para o primeiro, de uma maneira que é mais negativa, e gostava depois de chamar a atenção para o segundo, de uma maneira que é mais positiva. O exemplo do leproso mostra que é possível que eu e qualquer um dos irmãos, qualquer um dos amigos, possamos experimentar a graça de Deus sem lhe obedecermos. Vou voltar a repetir esta ideia. O exemplo do leproso mostra que qualquer um de nós, sentados aqui hoje nesta festa, pode experimentar na sua vida a graça de Deus até de uma maneira miraculosa e, no entanto, não obedecer a Deus. Mas o exemplo do leproso mostra que é possível fazer publicidade ao poder de Deus. Reparem que aquele homem, ele é curado e nós não temos como condenar. Eu, quando li este texto a primeira vez, pensei, eu acho que o meu coração pende para o lado do leproso, não é? Se ele foi leproso a vida inteira e se Jesus o cura,
O pobre do homem, o que é que ele quer? Ele quer é dizer a toda a gente. E nós dizemos, os irmãos não se sentem efetivamente perto deste homem. Eu sentia-me. Oh Jesus, deixa-me ir dizer, eu vou dizer bem de ti. Jesus, eu vou dizer bem de ti a toda a gente. No entanto, o que Jesus lhe pede é que ele fique calado. E deixem-me dizer, irmãos, é meio misterioso que Jesus peça isto. Mas uma das lições que eu tirei quando li este texto, e que gostaria que os irmãos pudessem refletir também, é que nós podemos fazer da publicidade das coisas boas que Deus nos dá um pretexto para não lhe obedecer. Nós somos tão astutos na nossa desobediência que nós podemos pegar em algumas das bênçãos que Deus nos dá e fazer do pretexto de ir falar dessas bênçãos a razão para não obedecermos a Jesus. Eu espero que isto não seja muito complicado para os irmãos, mas foi uma das coisas que me atravessou. Eu posso fazer de falar bem de Jesus uma razão para não o seguir. Como é que isto se coloca na prática? Os irmãos peçam ajuda ao Espírito Santo para lhes mostrar de que maneira é que eu tenho feito de aparentes coisas boas da minha fé um pretexto para não obedecer a Jesus. O exemplo positivo do paralítico. O exemplo do paralítico mostra que o poder de qualquer cura miraculosa se funda no poder de perdoar pecados. O poder de qualquer pessoa ser curada por Deus só existe porque Deus quer perdoar os pecados dessas pessoas. Quando estava a preparar este texto, estava na Biblioteca em Oeiras, às vezes é o sítio onde eu preparo alguns sermões, na Biblioteca em Oeiras. E queridos irmãos, foi há 1 ano e tal, eu nunca tinha percebido isso, até estudar esta palavra. Eu nunca tinha percebido que Deus só cura fisicamente porque, acima da cura física, Ele quer perdoar os pecados. O perdão é mais importante que a cura. Os irmãos sabem disso, sabem porquê? Porque podem existir pessoas curadas que não são perdoadas. A vida de Jesus mostrou que Ele curou muita gente que não lhe obedeceu. Pode haver muitas pessoas que já experimentaram bênçãos de Deus e que, no entanto, não se expuseram ao perdão de Deus. Pode haver gente, hoje, que a quem Deus tem mandado bênçãos e podem testemunhar disso, mas que ainda não aceitaram o perdão dos pecados. Também pode haver pessoas que são perdoadas e que não são curadas. Pode haver os dois tipos de pessoas. Agora, o que eu quero chamar a atenção dos irmãos é que sempre que alguém é curado é porque Deus quer perdoar os pecados. Lembrem-se, por favor, da frase do Senhor Jesus. Para que todos saibam que o Filho do Homem tem na terra poder para perdoar pecados, eu digo, levanta-te, toma o teu leito e anda. Jesus está a estabelecer uma relação de lógica. Para que todos saibam que eu perdoo, eu curo. Para que todos saibam que eu perdoo, eu curo. Jesus não diz, para que todos saibam que eu curo, eu perdoo. Jesus diz, para que todos saibam que eu perdoo, eu curo. Apliquemos isto à nossa vida. Cada bênção que nós temos. Agora, mesmo para terminar, mas gostaria que os irmãos não ficassem só no exemplo da cura física. Pensem em cada bênção que Deus vos dá. Cada bênção que Deus dá aos irmãos é um sinal que Deus quer perdoar-vos os pecados. Os irmãos conseguem pensar em alguma bênção esta manhã? Conseguem? Então, lembrem, Deus dá-me esta bênção porque quer perdoar-me os pecados. Deixem-me sugerir um exercício. Aqueles de nós que amanhã acordarmos, e com isto estou a implicar que se o Senhor Jesus não vier hoje e amanhã nós acordarmos e estivermos vivos, o facto de acordarmos é porque Deus nos quer perdoar os pecados. Se o irmão tem pecados por perdoar, leve os pecados ao Senhor Jesus. Terceiro e último ponto.
em 57 anos de história da Terceira Igreja Batista de Lisboa, há de certeza muita bênção, queridos irmãos. Eu nem vou perguntar, porque senão sabotava aqui o plano das festas. Em 57 anos de vida de uma igreja, há muita bênção que Deus tem derramado a esta comunidade. Miraculosas até, eu acredito nisso. Estarei a cometer uma injustiça se disser que Deus já fez milagres nesta igreja? Creio que não. Todas as bênçãos que o Senhor, em 57 anos, tem derramado, existem para que esta igreja continue com coragem, com vigor, a dizer que o Senhor Jesus quer perdoar os pecados. O Senhor Jesus quer perdoar os nossos pecados. Há 57 anos que esta casa o prega. Que o Senhor ajuda muitos mais anos em que continuo a pregar que o Senhor Jesus quer perdoar os nossos pecados para a nossa salvação. Que o Senhor nos ajude.